Em entrevista ao programa Poder em Foco, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que é improvável que ele concorra a algum cargo público em futuras eleições e destacou que jamais concorreria contra o presidente Jair Bolsonaro. Abro aspas. Fui convidado a participar do governo Jair Bolsonaro. Estou como ministro da Justiça realizando esse trabalho no âmbito da política do governo. O presidente manifestou o desejo de buscar a reeleição. Se isso acontecer mesmo, evidentemente eu tenho um dever até de lealdade. Eu não tenho esse perfil político partidário. Durante a entrevista, Moro foi questionado também se conseguia ver ou se ver em algum cargo público em eleição e o ministro respondeu dizendo que não vê a possibilidade no momento, mas que não descarta para o futuro. E aí, Vera, o que você achou das falas? É protocolar, né, Vitor? Isso aí você não pode tirar nenhuma conclusão para lado nenhum. É muito antes, a gente está muito antes da eleição, muita coisa pode acontecer, muita água pode passar debaixo da ponte. O ministro está fazendo o que ele tem de fazer nesse momento. Ele é ministro, não está nem há um ano no cargo, tem ainda toda a sua agenda para ser implementada. Ele não conseguiu ainda nem aprovar o pacote anticrime, portanto, é muito cedo para ele se lançar nessa savana. Ele entendeu pelo menos isso, embora ele mostre aí alguma dificuldade para lidar com as vicissitudes da política, isso pelo menos ele entendeu. Então está jurando lealdade agora, mas caso as coisas mudem, caso o próprio Bolsonaro e ele rompam lá na frente, o Moro sabe que tem um capital eleitoral próprio. Isso ficou evidente nas recentes pesquisas de opinião que mostram que ele tem, primeiro, mais moral que o presidente. Ele é mais apoiado que o presidente. Segundo, venceria Bolsonaro num eventual segundo turno, segundo a última pesquisa da FSB, revista Veja. Então, ele sabe desse capital, está sendo modesto, está procurando melhorar o seu relacionamento com o presidente com vista aí a implementar a sua agenda. Josias. O Sérgio Moro vem sendo submetido a uma sequência de dissabores desde que começaram a ganhar as manchetes essas mensagens que a Lava Jato guardava ali no escurinho do Telegram. E o Moro sofre uma contrariedade atrás da outra, mas ele, embora repita que não é candidato, ele começou a incluir na retórica dele algumas inusitadas ressalvas, né? Nessa entrevista ele diz que certamente jamais concorreria contra o Bolsonaro, mas, sobretudo, se ele for candidato, se mantiver essa decisão dele, ou a intenção dele de ser candidato à reeleição. Aí ele dá uma frase assim, como se diz, não existe nenhum demérito na política. A política é uma das atividades mais nobres e está muito distante ainda. Quer dizer, ele dá a entender que é o máximo que ele pode avançar na retórica, que mais para frente ele vai considerar a hipótese, vai verificar se é o caso ou não. Agora, o que é mais curioso é que o Moro convive com um paradoxo. Quanto mais os adversários imaginam que estão enfraquecendo o Sérgio Moro no campo jurídico, mais o fortalecem nessa seara política. Quanto mais o Supremo Tribunal Federal aumenta a chama do forno de pizza, que parece estar sendo remontado ali no plenário do Supremo, mais os ministros adversários da Lava Jato alimentam esse lado político do Sérgio Moro. A segunda turma do Supremo está prestes a vitaminar a candidatura não declarada do ex-juiz da Lava Jato. Se eles confirmam, os ministros da segunda turma, essa tendência de anular a condenação do Lula, no caso do triplex, eles vão fortalecer enormemente o Moro em termos políticos. O Bolsonaro já notou que estava ajudando a fabricar um adversário político de grande potencial quando desprestigiava o Sérgio Moro. E o presidente parou de fustigar o ministro, parou de se meter na Polícia Federal, pelo menos por enquanto. Estamos falando de Bolsonaro, que pode mudar conforme os ventos. Mas é evidente que, na prática, o Moro vai se tornando uma espécie de adversário cordial do Bolsonaro. O Sérgio Moro joga com o Bolsonaro um jogo muito conhecido na política. Ele procura não parecer o que de fato é, porque o outro pode não ser o que parece, ou ainda mais enganador, pode ser e parecer. Então, o que o Bolsonaro parece ser hoje é um adversário do Sérgio Moro e vice-versa. Esse encontro está marcado. Lá na frente eles vão decidir que papel vão jogar. Faltam 3 anos ainda para uma personalidade como o Bolsonaro brigar com o Sérgio Moro, é um peteleco. Se ele briga, ele fabrica instantaneamente um adversário. E aí, Constantino?
Intrigas ou tentativas de criar intrigas à parte, o Sérgio Moro é perguntado, ele tem que responder. Eu acho que a resposta dele é muito protocolar. Ele não se mostrou ainda que tenha tido uma necessidade de adaptação desde o começo do governo, ele não se mostrou ainda exatamente um animal político, ele não está muito à vontade nesse papel, ele é muito mais um tecnocrata, alguém que vem do ambiente de juiz e tudo, e está ali para executar e entregar resultados, e tem entregue. Os índices de criminalidade estão caindo. Hoje mesmo tem uma chamada no jornal Gazeta do Povo de que as operações da CEOP, da Secretaria de Operações Integradas, impuseram um prejuízo de 4,5 bilhões de reais ao crime organizado nas fronteiras. Isso é um mérito dele, do governo, da sua pasta, né, que vem executando operações constantes ali na fronteira. Era uma demanda muito antiga da sociedade, de empresas, principalmente Souza Cruz, por exemplo. Muito dessas cargas apreendidas têm ligação com mercado ilegal de cigarros. Então, ele está lá fazendo o trabalho dele, mostrando os resultados, e quando ele é perguntado, quando ele é provocado, ele tem que dar uma resposta. Mas eu acho que são respostas muito dentro da linha que se espera. Ele mostra lealdade, né? Ele não vai competir com o presidente Bolsonaro em hipótese alguma, ele não quer e não se enxerga na política. Agora, tem que ter uma saída, uma estratégia de saída para ele. Né? Pode ser que ele seja ministro ad eterno aí, enquanto durar o governo Bolsonaro, apesar de a cada semana se realimentar ali uma possibilidade de briga entre ambos e coisas do tipo, desgaste, que eu acho que agora está um pouco mais em banho-maria. Mas a verdade é que tudo leva a crer que havia ali uma saída mais honrosa e de acordo com o perfil dele e as pretensões dele, alguma coisa no Supremo. Tribunal que talvez tenha subido no telhado, depois de tudo que aconteceu. Eu acho uma pena. Eu acho que ele teria muito mais um perfil e seria um bom ministro do Supremo do que entrar para a vida política mesmo, eleitoral, se candidatando e disputando esses cargos. E na pior das hipóteses, eu acho que faria uma boa... exerceria bem a sua missão ali, faria uma boa missão de resguardar a Constituição e coisas do tipo, mas na pior das hipóteses seria muito divertido tê-lo ao lado do Gilmar Mendes no Supremo.